Olá, vamos para a nossa última questão de direito eleitoral da prova TRT Minas 2013, tá? A prova é analista judiciário, área administrativa, prova tipo 1, branca. A banca é Consulplan, a mesma do TRT Minas 2014, tá? Então, vamos corrigir a última questão e depois eu vou tentar corrigir as questões de direito administrativo constitucional, tá? Mas eu quero focar um pouco mais em direito do trabalho e direito eleitoral. Então, a última questão é 43. Lembrando que eu deixei disponível a prova para imprimir lá na página do Facebook, tá? Chances de concursos públicos. Eu peguei lá no PCI Concurso, você pode pegar lá direto também. Tá? Então, para a questão 43, nós vamos usar basicamente a Constituição Federal, porque vai perguntar sobre os órgãos da Justiça Eleitoral assinar a alternativa correta, né? Direto e reto. Vamos lá. Alternativa A. O Tribunal Superior Eleitoral, composto por 7 juízes, todos os magistrados de carreira, tem sede em Brasília e jurisdição em todo o país. Eu fiz um quadro comparativo entre órgãos e composições tanto da Justiça Eleitoral quanto da Justiça do Trabalho, já está no nosso canal. Então, se você viu esse vídeo, se você fez o seu quadro, já te ajuda a responder essa questão, tá? Então, se você não viu o vídeo, não viu o short, corre lá e olha, quadro comparativo tem Justiça Eleitoral e Justiça do Trabalho, tá? E a gente vai usar a Constituição, tanto fazer o quadro quanto para responder essa questão. Então, a alternativa A está falando que os 7 juízes são magistrados de carreira. Errado. Por quê? Porque na composição nós temos 2 advogados, que vai sair da lista sextupla, tá? Então, o TSE, ele é composto por, no mínimo, 7 juízes, tá? 3 do STF, 2 do STJ e 2 advogados que vão sair da lista sextupla. Onde que está isso? Artigo 119. Aqui, ó. O Tribunal Superior, vou ler ele uma vez, a gente responde as demais e não precisa voltar mais nele. Acompanhe com a lei, por favor. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á no mínimo de 7 membros escolhidos mediante eleição pelo voto secreto. A. 3 juízes dentre os ministros do STF, 2 juízes dentre os ministros do STJ, 2. Por nomeação do presidente da República, 2 juízes dentre 6 advogados, tá? De notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo STF. Então, não são todos magistrados de carreira. Alternativa A, errada. B. Não podem fazer parte do TSE cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o 3º grau, excluindo-se, nesse caso, o que tiver sido escolhido por último. Caiu isso para você? Pula. Não ficou em dúvida, a não ser que você tenha, porque eu vou te falar qual fonte que eu usei para corrigir isso aqui. Ficou na dúvida? Folheou a Constituição Federal toda e não achou esse trem? Calma, pula e veja se tem uma que você tem certeza que está correta. Mas aí, como a gente está corrigindo na ordem, essa está errada, porque não é até o 3º grau, e sim até o 4º grau. E onde que você achou isso, Margarete? No regimento interno do TSE. Tá lá no artigo 2º, parágrafo 4º. Lá fala que não pode ter parentesco até o 4º grau, tá? Então, para juiz, lá para membros do TSE, o trem já é mais complicado. C, então, alternativa B, errada, 4º grau. C, dos 7 juízes que compõem o TSE, 3 são escolhidos entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. Beleza. Que serão, vamos ler a segunda parte, que serão necessariamente eleitos e nomeados presidente, vice-presidente e corregedor eleitoral. Errado. Por quê? O presidente e vice-presidente está certo, vai sair lá do STF, mas o corregedor eleitoral vai sair de dentro do STJ,
tá? E onde que está escrito isso? Artigo 119 da Constituição Federal, parágrafo único. O TSE elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os ministros do STF e o corregedor eleitoral dentre os ministros do STJ, tá? Então, o corregedor vai sair de dentro do STJ, por isso que essa alternativa está errada. Vamos para E. Alternativa E. Além do TSE e dos TREs, também são órgãos da Justiça Eleitoral os juízes eleitorais, que devem ser juízes de direito, designados pelos TREs para exercer a jurisdição eleitoral em determinada zona eleitoral. O juiz falou certinho. As juntas eleitorais, da qual o presidente é um juiz eleitoral, e o Ministério Público Eleitoral. Voltando. Quem assistiu o shot do quadro comparativo entre a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho vai matar isso aqui a pau, porque lá a gente falou que frisamos bem quais que são os órgãos, tanto da Justiça do Trabalho quanto da Justiça Eleitoral. Não existe MP eleitoral, tá? Não existe. Tanto que para compor o TSE e os TREs não é aplicado, no caso da Justiça Eleitoral, 1/5 constitucional, tá? O 1/5 constitucional tá lá no... Deixa eu ver se eu vou lembrar de cabeça. Não. No outro vídeo eu falo. Não, 114, não. No outro vídeo eu falo. Depois eu vou achar aqui. Então, já sei. Vou olhar aqui, ó, na nossa tabela. Garete, esse short tá ficando imenso. Foi mal. Foi improvisação agora. Não, cadê o quadro? Quadro. Tá aqui. Podia ter pausado o vídeo, né? Não. É bom que a emoção, é igual se fosse ao vivo. Então, artigo 94, tava pensando em 114, mas aqui, ó. Artigo 94, esse aqui é o quadro, tá? Que tá lá no shot. Vou mostrar rapidinho, mas ele tá lá. Tá? Então, o artigo 94 da Constituição Federal vai falar do 1/5 constitucional. E lá não fala de TRE. Por quê? E nem de TSE. Por quê? Porque não existe MP eleitoral. Como que eu sei disso? Porque lá na parte de Ministério Público, no artigo 128 da Constituição Federal, vai falar assim, ó, o Ministério Público abrange, Ministério Público da União, que compreende MP Federal, MP do Trabalho, MP Militar e MP do Distrito Federal e de Territórios, além e o MP dos Estados. Tá? Então, não existe MP eleitoral. Então, se você foi para a prova sabendo disso, você já cortou a E aqui no finalzinho. Porque você sabe que são órgãos da Justiça Eleitoral, TSE, TRE, Juiz Eleitoral e Junta. A Junta é um órgão temporário, mas é órgão da Justiça Eleitoral, tá? Então, onde que estão enumerados os órgãos da Justiça Eleitoral? Lá no artigo 118 da Constituição Federal. Então, para fechar essa alternativa, você vai lá no artigo 118 da Constituição, depois você vai dar uma olhadinha no artigo 94 e depois você dá uma olhadinha no artigo 128, ok? Então, passando aí os artigos aí para você frisar bem. E vamos para a alternativa correta. Os juízes do TSE e dos TREs, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos no mínimo e nunca por mais de 2 biênios consecutivos, sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo em número igual para cada categoria. Olha, muito fácil, muito certinho isso aí, tá? Então fica no mínimo 2 anos, podendo ficar mais 2, que é 2 biênios, tá? Só que aí não pode passar disso não, consecutivo. Aí pode ter
uma pausa, né, e depois voltar? Pode, mas consecutivos são só 2 biênios, tá? E onde que tá isso, Margarete? Artigo 121, parágrafo 2º. Cadê? Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos, no mínimo, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos, sendo substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria. Olha, apesar de ser consuplan, ser letra da lei, lei seca, a parte da competência da justiça, né, do poder judiciário, você tem que ler. Se você vai prestar tribunal, você tem que ler, tá? Às vezes você vai ter que ler STF e, sei lá, e a parte de tribunal de justiça eleitoral, ou STF, Justiça do Trabalho, mas tem que ler, tá? Não pode fugir disso. Bom, com esse short nós terminamos de corrigir todas as questões da parte de direito eleitoral do concurso TRE Minas 2013, Banca Consuplan. Se você tem uma indicação, algum pedido de alguma questão ou de alguma prova que você quer que a gente mesmo, eu e você, corrija aqui, pode mandar, tanto na página quanto nos comentários do vídeo, beleza? Esse canal é nosso. Valeu e até mais!